Obrigada, muito É isso, obrigada. tá Eu contigo. acho que agora vocês estão vendo um microscópio, correto? Sim. Eu coloquei outra aula antes porque não dominamos a ferramenta. Mas vamos lá, agora está certo. Bem, eu quis conversar aqui então com vocês sobre suplementos e fitoterápicos, porque eu acho que tem uma certa interseção aí em que por vezes a gente utiliza uma fração de uma planta medicinal e não exatamente o fitoterápico, que é por definição quando a planta está presente na sua totalidade. Então eu fiz um puxadinho aqui e vou dar um pouquinho de uns pitacos sobre o uso de suplementos, até porque na minha prática tem sido fundamental fazer algumas reposições simples, poucas, mas que eu acho que já foram validadas ao longo do tempo, então vale a pena conversar sobre elas também aqui com vocês. E aí, nessa proposta de conversar sobre suplementos e fitoterápicos, eu preciso só declarar um potencial conflito de interesses. Eu sou neurologista e tenho uma formação em pesquisa e desenvolvimento de plantas medicinais, e por conta dessa especialização eu atuo na vice-presidência médica de um laboratório de uma indústria farmacêutica especializada em plantas medicinais, que é a Herbarium. E nós vamos falar aqui de um dos produtos da Herbarium também, então eu já deixo aqui declarado esse campo de atuação. Além disso, hoje sou presidente da Associação Médica Brasileira de Canabinologia, e essa é uma instituição que, pelo nome vocês devem imaginar, trata do uso de derivados de cannabis na prática médica. É uma associação exclusivamente para médicos que se formou por necessidade em face dos posicionamentos anacrônicos do nosso Conselho Profissional em 2022. Então, para o biênio presente, eu estou presidente e também achei que deveria declarar isto aqui. Então, vamos falar sobre as cefaleias, não é mesmo? Bom, como neurologista, eu cedo fui alertada por um professor sobre a necessidade de saber tratar de dor de cabeça. E esse professor, ele inclusive é cefaliatra e é um dos poucos neurologistas que só atende cefaleias, que realmente se especializou e faz exclusivamente ambulatórios, tanto na saúde pública quanto privada, de cefaleias. E na época eu acompanhava um serviço de neurologia cuja especialidade era a esclerose múltipla. Até hoje é um dos serviços que mais atende pacientes com esclerose múltipla no mundo. E eu então falei para ele que eu estava surpresa de haver um especialista em cefaleia, e obviamente ele não era o único, né? Existe uma sociedade internacional de cefaleia e existia já nessa época a Sociedade Brasileira também de Cefaleias. E ele me disse: Jaqueline, faz todo sentido, porque é o que mais você vai ver até o final da sua vida, são pacientes queixando-se de cefaleias. E são mais de 100 tipos catalogados, classificados, né, na classificação internacional de cefaleias, mais de 100 tipos de dor de cabeça, e algumas delas são as mais prevalentes. Eu vou falar também sobre isso aqui para vocês. Então, é algo que qualquer pessoa que se destina a atender na área de saúde pacientes que sofram de quaisquer condições vai se deparar, sem dúvida nenhuma, em algum momento com uma queixa de dor de cabeça. E ainda assim, essa é uma condição subestimada, subreconhecida e, portanto, subtratada no mundo inteiro. Vamos dividir aqui um pouquinho só para a gente se situar, né? Existem cefaleias primárias, em que não há uma condição subjacente provocando aquela dor, como, por exemplo, um tumor, uma infecção, um trauma imediato. E existem as cefaleias secundárias, que são aquelas que têm algum fator identificável, diagnosticável, provocando essas condições. Então, a cefaleia pode acontecer como uma doença, é o caso da enxaqueca, das cefaleias paroxísticas, como a cefaleia em salvas, e das cefaleias do tipo tensionais,
ou ela pode decorrer de uma condição de saúde subjacente, como o paciente que tem uma crise hipertensiva pode sentir uma forte dor de cabeça, paciente que sofreu um acidente vascular cerebral, disfunções da articulação temporomandibular e da região cervical muitas vezes, sinusites quando agudas principalmente, mas o que a gente mais vai ver no dia a dia é o paciente ou a paciente com enxaqueca, que também é chamada de migrânia, são sinônimos, tá? Enxaqueca vem do grego e migrânia vem do latim, se eu não me engano. Cefaleia do tipo tensional é o segundo tipo, embora seja o mais prevalente, é o segundo tipo em termos de incapacitação do paciente. Cefaleia em salvas, que é uma das cefaleias frequentes também, uma cefaleia do tipo paroxístico, e a cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Essa é uma condição que todo mundo tem que saber que existe, porque a gente se vê na situação de dizer à pessoa que está com dor que ela não pode tomar analgésicos, por exemplo, né? E a gente vai falar por quê. Eu não vou falar das cefaleias paroxísticas, porque elas são muito peculiares e porque o uso de produtos naturais não se aplica nesse caso. Mas vamos lá. Sobre cefaleia do tipo tensional, ainda especificando que dor é essa. Ela é a cefaleia primária mais comum. Quando ela é episódica, por definição, quer dizer que ela acontece em menos que 15 dias por mês, e quando atinge mais do que essa frequência, ela passa a ser denominada de crônica. Ela começa frequentemente na adolescência, tipicamente na adolescência, também afeta ligeiramente mais mulheres do que homens, como acontece na enxaqueca. O mecanismo pode estar associado a estresse e a problemas musculares, mas não parece ser esse um fator determinante na fisiopatologia. Os ataques, eles geralmente duram, as crises, né, durante algumas horas, mas podem persistir por vários dias. Ela pode ser muito mais incapacitante, por exemplo, do que a crise episódica, quando ela se torna crônica, obviamente porque acaba trazendo condições emocionais para esse paciente pelo impacto de ter dor com frequência, às vezes dor todo dia. Para fins de diagnóstico, tipicamente tem que ser uma dor em caráter de pressão ou aperto, muitas vezes como uma faixa ao redor da cabeça, o paciente costuma dizer isso, né? E uma das coisas que a gente tem que pedir ao paciente para fazer, quando a gente está tentando fazer o diagnóstico da sua dor de cabeça, é dizer a ele ou a ela que aponte com o dedo o lugar da cabeça. E aí o paciente com cefaleia do tipo tensional geralmente não vai obedecer e vai dizer assim, é mais ou menos por aqui. E aí a gente repete, aponte com o dedo. E ele muitas das vezes, ou ela vai fazer esse tipo de manobra para indicar que é uma dor que costuma ocorrer acometendo de forma mais, como é que eu vou dizer, total, né, a cabeça. A enxaqueca, por sua vez, é uma cefaleia primária também, começa também mais frequentemente na puberdade, mas pode surgir mais tarde, mais comum em mulheres, assim como a tensional. Mas a enxaqueca não é só uma dor de cabeça. A enxaqueca ela é causada pela ativação de mecanismos profundos no cérebro, é uma alteração da bioquímica cerebral. Ela tem uma relação com fatores genéticos que modificam a bioquímica e a própria estrutura cerebral no nível dos receptores. E essa condição leva à liberação de substâncias que são muito inflamatórias e, portanto, produtoras de dor ao redor dos nervos e vasos sanguíneos meníngeos. E é uma condição que precisa ser tratada, porque hoje nós sabemos que as crises, assim como ocorre, por exemplo, na epilepsia ou nos próprios acidentes vasculares encefálicos, elas, a cada vez que ocorrem, provocam sofrimento neuronal. Então, cada crise de dor de cabeça mata um pouquinho de neurônios, vamos exagerar e dizer assim.
Então, é muito importante que no paciente com enxaqueca as crises não sejam frequentes e se tornarem frequentes a gente possa intervir e ajudar a não curar, porque não é uma doença curável, mas a reduzir significativamente frequência, duração e intensidade das crises. E é aqui que eu coloco também uma dica para que vocês tenham um parâmetro para saber se o tratamento está sendo eficaz. Perguntar ao paciente e pedir a ele, por favor, para fazer um diário, porque ele não vai se lembrar das crises retrospectivamente. Perguntar como está esse diário e como está visualmente a frequência das crises, quanto tempo elas têm durado e qual é a intensidade desde que o tratamento começou. Essa é a melhor forma de tomar decisões sobre aumento de medicamentos, aumento de doses, troca de medicação ou manutenção da terapêutica. E também para decidir sobre fazer ou não, continuar ou não com o tratamento preventivo ao longo do tempo, ou, à medida em que as crises se tornam esparsas, passar a somente propor o tratamento abortivo da crise quando a crise acontecer. Então, na dor de cabeça do tipo enxaqueca, a gente tem uma dor que é tipicamente de moderada a grave, unilateral, podendo ser bilateral, mas tipicamente unilateral, acomete só uma parte da cabeça. Então, quando eu falei para o paciente apontar o dedo, ele mostra que a dor começa aqui na têmpora, ou aqui na região frontal, ou na região supraorbitária, mas normalmente ele faz isso apenas de um lado da cabeça, daí o nome hemicrânia, né? Metade do crânio. É uma dor de caráter pulsátil ou latejante, é agravada por atividade física rotineira, tipicamente, ao contrário da tensional, que costuma melhorar com atividade física, e com uma duração também, como critério diagnóstico, de 4 a 72 horas. Então, pode durar até 3 dias. Por que isso é importante? Porque a gente vai precisar garantir que um paciente trate de modo eficaz cada crise, para que essa crise não volte a se manifestar dentro do período de 72 horas. Então, se eu tenho uma dor hoje, eu não tratei de forma eficaz, e eu tenho outra dor amanhã, eu não tenho outra dor amanhã. Eu estou dentro da mesma crise de enxaqueca. Náuseas acompanham esse tipo de dor, tipicamente, podendo ocorrer vômitos. Às vezes, as náuseas podem vir sem a dor, inclusive outros sintomas podem vir sem a dor. E o paciente também tem sintomas que a gente chama de pródromos, às vezes começando 1 a 2 dias antes da dor de cabeça, ou às vezes até nem havendo a dor de cabeça. Que pródromos são esses? Bocejos, dor abdominal, sendo que a dor abdominal é mais típica em crianças, sensação de alteração de humor, seja com irritabilidade ou um humor mais depressivo, às vezes euforia, alterações no ritmo do sono e uma série de sinais que o paciente ao longo da vida vai aprendendo que estão ali dizendo que uma dor de cabeça vai chegar e que não é uma dor comum, é a tal da dor da enxaqueca. Frequência variável entre 1 vez por ano e 1 vez por semana, e lembrar que em crianças os ataques também chamados de equivalentes da enxaqueca podem não vir com dor e tipicamente não vêm com dor, e a criança com enxaqueca tipicamente é aquela que tem cinetose, que entra num carro, num avião, num navio e começa a enjoar, é uma criança que tem dores abdominais, então a dor abdominal é a dor de cabeça na enxaqueca da criança. E, enfim, assim como ocorre com a depressão, as crianças não têm a doença da mesma forma que os adultos. Então, ficar atento para outros sintomas e sinais que não são a dor propriamente dita. Opa, deu uma bloqueada aqui. Finalmente, para falar só sobre dor, né? Antes de entrar em tratamentos, cefaleia por uso excessivo de medicamentos. O tratamento da crise, como eu disse, tem que ser eficaz, porque se ele não for eficaz, o paciente vai voltar a usar o tratamento sintomático, seja para tratar a náusea e os vômitos, seja para tratar a dor no dia seguinte.
E de novo, e de novo, e de novo. Então, uma coisa que vocês têm que compreender e nunca mais esquecer, e sempre conversar sobre isso com o paciente que tem dor de cabeça, é o seguinte: você tem um cérebro que produz pouco analgésico natural. Se você ficar dando analgésico para esse cérebro, o pouco que ele produz, ele vai deixar de produzir. E quando passar o efeito do analgésico que você deu, ele não tem nem aquilo que ele já não produzia e não tem mais o efeito que passou do remédio que você tomou. E a dor vai vir mais forte. E aí você toma mais analgésico. E com isso faz, vocês sabem, né, o feedback negativo faz descer mais ainda o nível de endorfinas, de analgésicos naturais. E isso, num ciclo crescente, provoca o que a gente chama de cefaleia crônica diária, associada ao uso excessivo de medicamentos. Problemão. Por quê? Porque enquanto o paciente não para de tomar medicamentos, a dor não melhora. E na hora que ele para de tomar os medicamentos que ele vinha usando em excesso, a dor pode piorar muito, porque ele pode ter uma dor de rebote. Então, diálogo é sempre necessário, é imprescindível fazer essa pessoa entender que não é possível tratar nesse momento em que vai se iniciar um tratamento eficaz para essa cefaleia, não é possível tratar a crise com sintomáticos. Ah, mas doutora, eu tô com dor, como é que eu vou fazer? Eu não vou tomar o remédio da crise? Sim, não vai tomar. Pelo menos por um período de uns 10 dias para um washout. Depois disso, quer dizer, enquanto isso, nós já vamos começar o tratamento preventivo. E depois desses 10 dias, nós vamos começar um tratamento eficiente para a sua crise, mas esse tratamento da crise, você nunca mais na sua vida vai poder lançar mão dele mais do que 2 vezes na semana, sob pena de ter a sua dor cronificada novamente. E além de cronificada, modificada. A dor passa a não responder mais de forma eficaz a esse tratamento da crise. Então, essa parte está entendida aqui, pessoal? Podemos ir adiante? Como é que eu trato sem medicamentos, na hora que eu tiro esses medicamentos da crise? Existe um protocolo, eu até publiquei, não está aí nas referências que eu mandei para vocês, mas se vocês mandarem para o Google, Barbosa J. Krim-Chamtovsky, esse nome é difícil, né? Krim-Chamtovsky A, que é o sobrenome desse meu professor, vocês vão achar cefaleia por uso excessivo de medicamentos e o tratamento com prednisona. Esse é um tratamento que não tem a ver com fitoterápicos, mas eu menciono porque ele é importante para tirar o paciente dessa condição de status migranoso causado por cefaleia modificada por uso excessivo de medicamentos. É uma das estratégias, existem outras, mas nós achamos que é a mais eficaz e muita gente também acha, então existem outros autores que também publicaram sobre isso. Depois desse washout, que leva 6 dias pela nossa proposta, o paciente vai passar a colocar em ação o plano de tratar de forma eficaz essa crise. E aí existem os triptanos, existem os anti-inflamatórios, existem os gastrocinéticos, e todos esses são arsenais da medicina sintética. Mas existem algumas coisas que eles podem fazer que são tratamentos não farmacológicos. O que é mais eficaz desde o início, mesmo para o paciente que tem contraindicação de fazer esse protocolo de 6 dias com prednisona, é colocar gelo local. Então, orientem essa pessoa a... Começou a sentir que vai ter a dor? Recosta, não deita, porque deitar piora a dor, tá? Se for enxaqueca, vai latejar mais. Então, recosta, coloca gelo sobre o local que estiver doendo, vai mudando a compressa de gelo para não queimar o couro cabeludo, a pele do rosto, e 20 minutos de gelo várias vezes ao dia, tá? Além disso, para náusea, para os vômitos, pode usar qualquer medicamento para enjoo, preferencialmente os gastrocinéticos, tá? Então, é isso. Esse é o tratamento para crise, e principalmente quando a gente está fazendo a retirada de medicamentos usados em excesso.
tirando isso, a gente vai falar só um pouquinho sobre epidemiologia. Esse estudo aqui da Índia corroborou que a gente já sabia há muito tempo, é um estudo de 2023, que fala sobre os fatores disparadores de cefaleia. Então, outra informação para vocês muito importante. E aí a gente está falando de abordagem não farmacológica para esses pacientes. Vejam que fatores tidos como provocadores das crises, então, geralmente, vinho tinto, aqui colocaram como álcool, né? Cigarro, atividade física, jejum prolongado, excesso de cafeína, derivados lácteos, produtos ultraprocessados, estresse psíquico, tudo isso é muito relacionado ou à migrânia ou à cefaleia do tipo tensional. E aí vocês têm, nesses gráficos de barras, né, por exemplo, o estresse é mais comum que seja um fator desencadeante da enxaqueca, mas também é importante na cefaleia do tipo tensional. Vocês têm o álcool, surpreendentemente, nesse estudo, né, aparecendo mais como desencadeante da tensional do que da enxaqueca, e assim por diante. Mas para cada paciente que vocês atenderem, perguntem para ele, para aquele caso concreto, o que é um fator desencadeante, ele certamente vai saber dizer. Se for chocolate, se for queijo amarelo, se for banana, a gente fez também um estudo sobre banana d'água, como que banana d'água é aqui no Rio, tá, gente? Eu soube que é banana nanica aí para cima, né? Ou em São Paulo, que é banana nanica. Mas esse tipo específico de banana, que é rico em tiramina, é um fator desencadeante para várias pessoas, assim como limão, laranja, frutos cítricos também pode ser fator desencadeante. Então, eu vou pegar uma lista e vou tirar todos esses alimentos da dieta da pessoa que tem enxaqueca, por exemplo? Não. Eu só vou orientar a evitar esses alimentos se reconhecidamente houver um histórico de que eles provocam crise naquele paciente, naquela paciente, tá bom? Outra medida não farmacológica, né? Aterramento, banho de floresta. E, gente, tem evidência científica, tá? Vamos aqui para esse estudo de 2020, e cadê a data dele? Mas acho que é... tá ali, eu coloquei do ladinho. 2025, gente. Fresquinho. Efeitos do banho da floresta na cognição, enfim, em idosos aqui especificamente, né? Aqui, o impacto, né, na longevidade, então, assim, importantíssimo, né, gente? Eu acho que eu não precisaria dizer isso, mas é surpreendente como eu preciso dizer isso. A gente esquece de perguntar aos pacientes como que está a exposição à natureza. E isso deveria ser mandatório. Nós somos uns bichinhos com emoções refinadas, mas nós somos uns bichinhos. A gente pertence à natureza e precisa desse contato, dessa integração. Ainda mais hoje com esse excesso de tela de tecnologia, de apartamento, de ausência de luz solar, né? Então, isso é a primeira medida, uma higiene adequada, ambiental, para que essa saúde geral melhore e a enxaqueca ou a cefaleia do tipo tensional também, tá bom? Só um minutinho que eu tô tendo que mudar aqui um pouquinho aqui, para eu poder enxergar a minha projeção. Gente, sumiu a tela. E agora? Vocês estão vendo? Tá visível. A gente vê daqui, sim. Não sei o que eu fiz aqui, não. De repente, podia tirar o compartilhamento e voltar a compartilhar. Talvez funcione. Ah, não, achei. Tá aqui. Achou? Tá bom. Diretrizes. Procurem pelos sites ou da Sociedade Internacional de Cefaleia, International Headache Society, ou o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e lá vocês verão inúmeros guidelines para os diferentes tipos de dor de cabeça, tanto para pesquisa, se alguém quiser desenhar um protocolo de pesquisa,
quanto para tratamento. Então, vocês vão ter o consenso dos especialistas para o tratamento profilático da enxaqueca, consenso para o tratamento da crise da enxaqueca, consenso para o tratamento profilático na cefaleia tensional e assim por diante. De modo geral, é recomendado, na crise aguda, utilizar analgésicos comuns, anti-inflamatórios não hormonais. Ainda tem derivados de ergot, que em alguns países existe, mas não é mais utilizado, principalmente aqui no Brasil. Triptanos são o tratamento de eleição, sem dúvida, mas na nossa experiência e na experiência de muitos especialistas, de muitos grupos, não funciona sozinho. Então, a grande dica é, o paciente precisa tomar um gastrocinético meia hora antes dos sintomáticos para dor. Por quê? Porque quem tem enxaqueca tem uma gastroparesia. Lembram que eu falei que não é só a enxaqueca, não é só a dor, né? O paciente tem uma série de modificações decorrentes dessa alteração da bioquímica cerebral. Então, a primeira coisa que acontece, e é por isso que ele enjoa, para todo o tubo digestivo. Se você não fizer aí um digesan da vida, qualquer coisa, ou um gengibre, como a gente vai ver, esse paciente não vai absorver direito o sintomático da dor, seja o analgésico ou anti-inflamatório. Então, a gente pede para fazer um gastrocinético, meia hora depois, ele associa, geralmente, um analgésico comum e um anti-inflamatório. Jaqueline, é tudo AINE, mas tem uns que tem um perfil mais analgésico, outros com um perfil mais anti-inflamatório. Ou um triptano junto com um anti-inflamatório. Por quê? Porque as pesquisas mostraram que associar o anti-inflamatório diminui a chance de recorrência da crise. E na profilaxia, e a gente vai fazer profilaxia sempre que esse paciente ou essa paciente tiver uma dor incapacitante, sempre que tiver dor por mais do que 15 dias, que é a dor crônica, ou menos que 15 dias, mas for uma dor importante, ou que tiver sintomas como aura, ou outros sinais de comprometimento mais intenso do aparelho neuronal. E aí são propostas uma série de drogas sintéticas que eu não vou mencionar agora. E aí, gente, chegamos ao nosso... Essa falação toda foi para chegar no nosso assunto, né? Queria compartilhar com vocês que quando eu comecei a falar lá na minha residência de neurologia, que eu era especializada em homeopatia e fitoterapia, a minha preceptora começou a me tratar de forma diferente. E ela olhava para mim num misto de... eu posso falar isso, eu falo para ela isso até hoje, de desprezo com nojinho, com... sei lá, era muito humilhante, gente. Eu acho que ela pensava que o tratamento era assim. Eu acho que rolava esse tipo de impressão, né? Vai tratar com planta medicinal? E aí, graças aos bons ventos, hoje a gente vive novos horizontes e muita ciência passou por baixo da ponte. Então, vamos falar um pouquinho aqui de suplemento, né? A gente tem aí uma meta-análise sobre a famosa melatonina. Olha que interessante, gente. Quando eu fiz minha neurologia lá, que eu ia ter uma meta-análise de um produto natural no tratamento da enxaqueca. E tem. E aí é aquilo, né? A meta-análise tem, mas não tem o suficiente. Então, a meta-análise conclui que pode ter um benefício na prevenção da enxaqueca em adultos, mas precisa ter mais evidência, né? Tem estudos que são heterogêneos no seu desenho, na sua metodologia, e principalmente nas doses. Mas o que a gente aprendeu sobre melatonina até hoje? Paciente com dor crônica, não só com enxaqueca, né, mas qualquer dor crônica, vai ter distúrbio do ciclo de sono e vigília.
Além disso, a enxaqueca em particular envolve toda uma disfunção neuronal e bioquímica que provavelmente provoca uma diminuição da função da pineal e uma redução nos níveis de melatonina. Então, é bem-vinda a reposição? É bem-vinda. Mas atentem para as doses, porque a melatonina, ela faz parte da via da serotonina. E se vocês começarem a usar doses altas nessa reposição, esse paciente vai ficar insone, vai ficar agitado, vai ficar irritado. Então, vamos com calma, sempre doses baixas. O quão baixas? Baixas de verdade, 0,1, 0,2, preferencialmente sublingual, e vai pedindo ao paciente ou à paciente para dizer, né, qual é a dose dele ou dela. Vocês vão ver que eu vou falar muito pouco de dose aqui, e quando falar eu não serei assertiva, por mais que haja estudos que testaram determinadas doses, porque na neurologia eu aprendi que o mais eficaz é começar com doses baixas e aumentar gradativamente até encontrar a dose suficiente. E por que eu falo suficiente? Porque depois dessa dose, curva de Bell, a gente perde o efeito, tá? Então, faça o paciente encontrar a sua dose e continue nela. Aqui uma revisão sistemática também sobre a melatonina, também concluindo que para a cefaleia do tipo tensional, os estudos não são suficientes, mas existe talvez uma oportunidade, principalmente para certos perfis psicológicos de pacientes, em que você tem aí provavelmente um consumo da pouca melatonina que você vem a produzir aí nessa vida de hoje, agitada, né? Agora, falando sobre vitaminas e sais minerais, as vitaminas do complexo B chegam a entrar em consenso, no consenso de tratamento profilático da enxaqueca, não sei se ainda se mantém na última edição, mas no penúltimo com certeza, e por muito tempo se preconizou o uso de riboflavina e de piridoxina, além de aspartato de magnésio ou outra forma de sal de magnésio. E por que eu falo que não sei se no último consenso ainda tem? Porque eu parei de seguir esse consenso especificamente, porque eu observei uma tendência a não convidar os patrocinadores dos produtos naturais e dos fitoterápicos para as reuniões de consenso. Ou o inverso, né? Talvez os fabricantes não tenham os recursos suficientes para promover as reuniões de consenso. E acabam sendo evidenciados e lembrados somente os elementos do arsenal sintético. Então, enfim, mas havia e há ainda muita evidência sobre a necessidade de aporte suficiente dos elementos do complexo B. E em relação à riboflavina, eu vou salientar que a dose não é a dose de recomendação diária, tá? Eu faço até o pedido de manipulação especificamente para esse caso, não costumo usar muita manipulação, mas no caso da riboflavina, eu peço para o paciente manipular, e aí eu já junto com aspartato de magnésio, se for o caso com piridoxina, e sempre me ligam da farmácia para confirmar se eu não errei a prescrição. Por quê? Porque os estudos mostraram que é preciso saturar esse sistema nervoso central, especialmente com a riboflavina, e as doses são tipo 200 miligramas. Então, você tem que falar para o paciente que ele vai ficar com xixi amarelo e vai jogar fora boa parte dessa riboflavina, mas isso é preciso porque é preciso atingir o nível de saturação, tá? Então, riboflavina, piridoxina e aspartato de magnésio, para os três a dose costuma ficar entre 100 e 200 miligramas por dia. Para a coenzima Q10, as doses são bem variáveis. Para a vitamina D, a gente costuma acompanhar com os níveis séricos. E para ômega 3, existe uma necessidade de observar a proporção entre as frações do ômega 3. E aí vai depender se esse ômega 3 é do peixe, se é da alga.
enfim. Mas para vitaminas do complexo B e magnésio, fica só esse alerta de que a dose realmente é mais alta do que aquelas de reposição. Existem hoje pessoas preconizando o uso parenteral. Eu prefiro não ir por essa via, mas é uma tendência que está se observando e que a gente espera que possa ser mais estudada também. Esse paper aí fez uma revisão, né, dos suplementos e coloca como uma estratégia bastante eficaz, inclusive menos cara, né, no tratamento preventivo das cefaleias e enxaqueca. Aqui também, de novo, o papel da riboflavina, especificamente esse estudo mostrando, né, que tem um efeito antioxidante, uma propriedade anti-inflamatória e neuroprotetora, que regula a resposta inflamatória, e particularmente no paciente com enxaqueca, eu acho fundamental repor, porque os níveis séricos podem estar normais pelos valores de referência, mas esse cérebro é um cérebro carente de vitamina B2. E aqui eu trouxe esse estudo para falar da curcumina, e também não é frequente que eu preconize o uso de elementos do fitocomplexo de forma isolada. Mas no caso da cúrcuma, que é uma raiz, é um rizoma, né? A curcumina é uma fração que tem sido mais estudada isoladamente. Então eu trouxe aqui esse estudo que mostra, de 2023, que ela, ligada a um fitossoma, ou seja, a nanotecnologia, e assim atravessando a barreira hematoencefálica, pode resultar num efeito melhor na diminuição da neuroinflamação, do estresse oxidativo e da neurotoxicidade. Sempre lembrando que é conveniente associar tanto a curcumina quanto a cúrcuma integralmente a pimentas. Tá? Então, a gente vai ver que a piperina é importante para permitir a correta absorção da curcumina. E, de novo, existem aí formulações parenterais, mas eu tenho uma certa cisma com isso, principalmente com um elemento tão rico em pigmentos e flavonoides quanto a curcumina. Pigmento natural, logicamente, né, gente? E cafeína? Cafeína é vilão ou é herói? Heroína? Então, depende. Lá nos idos de 2000 e muito tempo atrás, eu e esse professor também levamos para um congresso internacional um estudo que falava do hábito brasileiro de tomar cafezinho no trabalho, né? E é café toda hora. E aí, quando chega no final de semana, ele para com café. E aí, o que acontece? Uma cefaleia que depois entrou na classificação internacional de cefaleias, especificamente como a cefaleia por abstinência de cafeína, dentro do tópico de cefaleia por abstinência de substância. Então, é assim, toma café demais? Toma sempre. Que a hora que você parar, você vai ter uma dor de cabeça por abstinência, de rebote. Cafeína pouca é bom? É bom. Por quê? Porque vai aumentar a absorção de nutrientes, alguns, mas principalmente quando você associa a um analgésico, e a indústria logo percebeu isso, e vocês veem diversas formulações, né, no mercado que associam analgésicos sintéticos à cafeína, ela intensifica a ação desses elementos terapêuticos. Então, como eu disse, nem vilã, nem bandida, mas tem um papel importante tanto para prevenir quanto para piorar as dores de cabeça, dependendo de como seja usada. Existe uma cefaleia específica que os anestesistas conhecem bem, que é a cefaleia pós-punção de líquido cefalorraquidiano e, às vezes, pós-anestesia, né? Em que existe se forma ali um vazamento do líquor e ocorre uma intensa cefaleia por hipotensão licórica. E qual é o melhor remédio para isso? Existem alguns, mas, gente, cafeína em alta dose é inigualável. É como tirar com a mão. E é uma cefaleia que, se você não usa cafeína ou alguns outros poucos recursos, como um patch de autohemoterapia, né, ou um patch de plaquetas,
que é mais invasivo. Então, assim, se você não usa cafeína oral, o paciente não melhora. E é uma dor alucinante, muito intensa mesmo. Então, fica a dica. Manda manipular o mais rápido possível 200 a 250 miligramas de cafeína. Protege esse paciente, porque vai ter taquicardia, vai ter que controlar a função cardíaca, mas vai ficar sem dor, tá? É só monitorar e tratar. E finalmente chegamos a eles. Por que eu demorei tanto para chegar no uso de fitoterápicos nas cefaleias, pessoal? Porque tem muita coisa mesmo. E dessa muita coisa que tem, eu trouxe aqui só alguns exemplos. Desculpem, o sambucus, que é o sabugueiro, está aqui baixinho, mas foi erro de diagramação. Ele não é mais nem menos importante que os outros. De tudo que tem aí de planta medicinal que a gente pode usar para dor e especificamente para enxaqueca, eu trouxe só esses exemplos, tá? Então, o Arpagophyton, que é a garra do diabo, que se usa para dores em geral, mas na dor de cabeça muita gente tem êxito e prescreve e tem sucesso. A unha de gato, que é uma planta amazônica que eu amo, né? Muito interessante também para tratar dores em geral. Capsicum, como eu falei, que é a pimenta, especialmente nas trigeminalgias, a gente tem uma pomada que se chama assim, Moment. Falei o nome comercial aqui. Mas só para vocês saberem que existe uma pomada que tem esse elemento e que você usa topicamente, por exemplo, na dor neuropática, mas nas neuralgias do trigêmeo, que é um tipo de cefaleia também prevalente, isso é muito útil e tem que ter, lógico, alguns cuidados, né? Porque arde muito, então você tem que passar com cuidado só na zona de dor e ter cuidado porque nasce cabelo, tá, gente? Nasce pelo, é um efeito colateral. Então, muita gente usa até quando tem alopécia e tal, mas é um perigo porque pode escorrer para os olhos e aí não para de arder nunca mais. Mas voltando, Capsicum, então, topicamente nas neuralgias e de forma muito localizada, com muito cuidado para não atingir mucosas. Arpagophyton via oral, e aí depende muito de qual fitoterápico vocês estão usando, né? Qual é a dose que vocês vão prescrever. Vou falar só um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Caryatomentosa, como eu falei, unha de gato, um excelente neuroprotetor e anti-inflamatório. Tanacetum parthenium, infelizmente não tem mais no Brasil uma apresentação comercial, chamava-se Tenlive, era um excelente profilático da dor de cabeça. Não tinha estudos científicos suficientes feitos com o próprio produto, o próprio extrato, né, daquele fabricante, então na renovação do registro a Anvisa não renovou e saiu do país. Mas é encontrado hoje ainda na Europa e acho que nos Estados Unidos. A genciana, também muito usada mais nos Estados Unidos e na Europa do que aqui. O Viscum album, que é um medicamento muito usado na medicina antroposófica para pacientes com neoplasias, mas também tem uma aplicação principalmente na fitoterapia, na homeopatia, desculpem, na homeopatia para cefaleias, e o gengibre, como eu disse, muito mais para os sintomas relacionados ao trato digestivo e a cinetose, quando acomete o paciente com cefaleia. Mas assim, tudo isso que está disponível como arsenal fitoterápico nas cefaleias tem sido estudado de formas muito diferentes, e essa é uma das principais dificuldades que a gente tem na fitoterapia quando a gente quer trazer evidência para a nossa prática, né? Quer ter essa prática baseada em evidência científica de qualidade. Por quê? Porque os estudos não são homogêneos. Então, um estudo avaliou o efeito da planta em infusão, chá. O outro avaliou o efeito da planta numa determinada padronização. O outro só avaliou em estudos pré-clínicos, em animais de laboratório. E aí, os dados nem sempre são de extrapolação confiável.
E por aí vai, né? Então, são muitas variáveis, e se vocês me perguntarem, a planta tal serve para enxaqueca? A pergunta que eu vou devolver é, depende. Depende, a pergunta que eu vou fazer, na verdade, é que preparo, né? Essa planta de que maneira? É um extrato padronizado? É uma trituração, uma azura? Vocês vão oferecer de que forma? É uma preparação caseira, uma infusão, né? Então, todos esses detalhes me impedem de entrar em muitos pormenores. Mas esse estudo, por exemplo, aliás, passei por ele, né? Esse estudo de 2021 avaliou diversas plantas popularmente utilizadas para o tratamento das cefaleias, e elas mostraram, à sua maneira, eficácias variáveis, mas se mostraram eficazes e, de forma geral, com raros efeitos adversos e mais raros ainda efeitos adversos considerados moderados ou graves. E aí a gente vai observar aqui, né, no círculo externo tem a droga vegetal, na verdade tem a planta medicinal, e no círculo interno qual foi a fração estudada. Então, para a cúrcuma tem aqui a curcumina, para o hipericum a hipericina, angélica, né, com frações cumarínicas totais e óleos essenciais. A cannabis estudaram mais o THC, e é isso. Efeitos variáveis também porque plantas medicinais com características variáveis foram analisadas, mas de um modo geral, uma grande utilidade do uso de plantas medicinais para o tratamento das cefaleias. Na cannabis, especificamente, a gente já sabe que se usava de longa data, né, gente? Longa data quer dizer longa data mesmo. Descobriram usos ritualísticos há mais de 10 mil anos recentemente, mas uso medicinal, a gente tem documentação desde o papiro de Ebers até a Avicena, só para ficar ali na antiguidade, né? E, enfim, especificamente relatos, né, da utilização da planta medicinal em cefaleias. Aqui a gente tem o medicamento ali do extrato de cannabis em 1940, né, que já era super popular para o tratamento da enxaqueca em todo o Ocidente, e outros usos. E hoje em dia, o que a gente tem aqui sobre cefaleia? Estudos muito controversos, alguns estudos mostrando que teve boa resposta no tratamento da cefaleia, outros mostrando que não, nem tanto. De um modo geral, a gente tem observado que os médicos especialistas em dor estão tratando com derivados de cannabis os pacientes com cefaleia. De que maneira? Existe um consenso brasileiro, que chama-se consenso pelo método Delphi, eu não coloquei nas referências, mas depois posso encaminhar para vocês, que foi um trabalho multicêntrico. Então diversos pesquisadores do mundo inteiro se reuniram para traçar diretrizes, utilizando um método chamado método Delphi, que é um método de validação estatística, e chegaram a recomendações para o tratamento de dores, diferentes tipos de dor, com cannabis. E aí o que eles recomendam? 3 esquemas de tratamento. E nos 3 esquemas, a diferença entre um e outro é sempre como você começa, se com dose baixa ou alta, e o quão rápido você titula essa dose. Agora, o tipo de medicamento vai variar muito. De um modo geral, a gente não vai usar canabidiol isolado, a gente vai usar a planta medicinal e o seu extrato integral, ou, no mínimo, um extrato de amplo espectro, que é o broad spectrum, que é quando você pega o extrato da planta medicinal, tira um elemento que não é desejável naquele caso, no caso da cannabis, geralmente é o THC, para que não surta efeito psicoativo num paciente sensível,
ou o extrato integral, com a presença do THC. E variando desde a presença em quantidades traço, que é o extrato integral ou full spectrum, com baixa quantidade, né, de THC, até os óleos, os extratos, quer dizer, mais concentrados em THC na proporção em relação ao CBD. Quando eu falo isso sobre a cannabis, gente, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de marcadores, né? CBD, THC, estes são marcadores do fitocomplexo, que é o conjunto dos ativos em uma planta medicinal, e no caso da cannabis sativa, o fitocomplexo da cannabis tem uma série de elementos que exercem em conjunto a sua função terapêutica. Estou pegando o caso da cannabis para falar de fitocomplexo de um modo geral, né? Porque a gente às vezes esquece que o princípio ativo da planta medicinal é o fitocomplexo. E no caso do fitocomplexo, é bom quando a gente fala de marcadores. Quando eu falo de marcador, necessariamente eu estou falando de uma padronização. E CBD e THC se tornaram muito famosos, né, por causa da regulamentação no país dos produtos de cannabis. Então, se tem THC, se não tem THC, se pode usar, se não pode. CBD é mocinho, THC é vilão. E tudo isso para dizer que não é nenhuma novidade, a gente já conhecia os marcadores há muito tempo. Trouxe esse slide para dizer que toda vez que vocês forem utilizar qualquer planta medicinal ou seus derivados para tratar um paciente, priorizem aquilo que tem maior evidência científica, né? A gente brinca em God we trust, mas de qualquer outra pessoa a gente quer evidência. Então, não é uma questão de crença, porque eu creio que a planta medicinal vai ser útil. Ok, a gente tem o uso tradicional, bem estabelecido de algumas plantas medicinais, mas hoje nós temos condição de buscar informação científica que valide aquele conhecimento, principalmente para a finalidade de segurança, tá? Para eficácia, obviamente, mas principalmente para segurança, porque através de estudos mais elaborados a gente acaba conhecendo que doses a gente pode utilizar, até onde pode chegar, e principalmente quais as formas de administração mais eficientes, quais aquelas que não são toleráveis ou aceitáveis. Eu dei um exemplo aqui há pouco tempo, né? Agora há pouco a gente falou sobre a capsaicina. Imaginem a capsaicina tópica numa região próxima à região ocular, de mucosa. É um sofrimento que se aplica ali naquele paciente sem nenhuma necessidade. Então, vamos olhar o que dizem os, tá? Sempre. E falando de evidências, eu trouxe, e aqui está o meu conflito de interesses, porque a Herbarium é a produtora desse produto hoje no Brasil, mas o Petacites híbridos é uma planta medicinal conhecida também como Butterbur nos Estados Unidos, que tem um estudo sensacional especificamente na enxaqueca. E eu não podia deixar de compartilhar com vocês, né? Porque os medicamentos mais utilizados hoje em dia nos pacientes com enxaqueca, eles são os MABs, né, que são anticorpos monoclonais. Então, eles envolvem uma tecnologia muito rebuscada, que basicamente faz com que anticorpos se acoplem a determinadas estruturas do sistema nervoso central, modificando, então, aquele funcionamento e aquela bioquímica alterada do paciente de enxaqueca. E o Petacites demonstrou fazer exatamente isso. Ele é um agente com tropismo pelos receptores de membrana do tipo TRPA1, que vai dessensibilizar o nervo trigêmeo, diminuindo a sua capacidade de disparar um peptídeo relacionado às crises de migrânia, e com isso diminuir a sinalização de dor naquele paciente. A isopetazina, faltou o P aqui,
do extrato do Petacites é o marcador que eles utilizaram nos estudos e que se mostrou como um bom dessensibilizador dos receptores nociceptivos no sistema nervoso central. Então, vejam, é uma planta medicinal, gente. Eu fico até emocionada com isso, né? Porque realmente, quando eu sonhei que a gente teria um nível de pesquisa tão elegante e tão revelador, né, sobre as plantas medicinais, quando eu me formei lá atrás, quando a minha professora fazia aquela chacota, né? Por eu ser fitoterapeuta. Então, mecanismos de ação dessa planta tem um efeito antinociceptivo, como eu disse, pela atuação ali nos canais de membrana. Cadê aqui? Parou, não sei porquê, gente, deu uma travada. Enfim, ele tem uma ação quádrupla, não sei por que não está aparecendo, Jaqueline. Deixa eu voltar aqui. Agora foi. Agora foi, pronto. Um efeito específico anti-CGRP, então ele faz isso reduzindo a liberação de peptídeo CGRP na dura mater e no gânglio trigeminal. Tem um efeito anti-inflamatório mais amplo, e isso é comum a muitas plantas medicinais, né? A gente tem muitos flavonoides, muitas frações fitoquímicas envolvidas nessa propriedade das plantas medicinais, que eu diria que é quase que comum a todas elas. Então, também diminui os mediadores inflamatórios por essa propriedade que tem. E ele também é um inibidor de síntese de leucotrienos, então ele tem esse efeito anti-inflamatório, mas dependendo da parte da planta que se usa, esse mecanismo é mais proeminente, tá? Então, você pode usar raízes ou folhas, no caso desse medicamento são as folhas, mas as raízes, principalmente, também inibem síntese de leucotrienos. E no paciente com enxaqueca, existe essa liberação de leucotrienos exuberante, assim como ocorre no paciente alérgico, né? Então, tudo é inflamação, né, gente? Mas tem essa ação também. Efeito antiespasmódico sobre a musculatura lisa, então isso é útil, né, nos vasos da meninge, principalmente. E aqui ficou escondido, desculpem, errei na diagramação. Trouxe algumas informações de segurança do uso dessa planta medicinal. Então, em crianças, é possível usar a partir de 6 anos, inclusive quando não há dor de cabeça, né? Lembra que eu falei que na criança a enxaqueca tem aqueles equivalentes migranosos, né? Tem a dor abdominal, tem a cinetose. Então, se for parte do quadro de enxaqueca, ou seja, a criança tem uma história familiar, a mãe tem enxaqueca, a tia tem enxaqueca, está na idade de começar com os equivalentes migranosos, tem alteração do humor, tem náusea, enfim. A partir de 6 anos ele pode ser usado, contraindicado em gestantes e lactantes, por óbvio não tem estudos nessa população. As reações adversas mais comuns são gastrointestinais, provavelmente pela alta fração de saponinas. Então, dá um gostinho de mato, né? Tem ali os terpenos da planta e as saponinas, e tem paciente que se queixa de ficar lembrando do gosto do medicamento. Como minimizar isso? Usar junto às refeições. Melhora a absorção e diminui esse desconforto causado pela fração de saponinas da planta. E reações adversas menos comuns, prurido, erupção cutânea em pacientes sensíveis, né? Isso aí não é muito comum. Dose desse produto. A apresentação do Brasil traz 50 miligramas. E os estudos mostram que a dose diária eficaz está em torno de 150 miligramas. Eu não uso 150 miligramas, nunca usei em paciente nenhum, porque não precisou chegar a essa dose. Uma outra característica de pacientes com enxaqueca, pessoal, guardem isso. As doses necessárias para tratar qualquer condição no paciente com enxaqueca são menores do que aquelas necessárias para tratar as mesmas condições na população geral. O que eu quero dizer com isso? Não comece a tratar o seu paciente com a dose preconizada em bula.
talvez você nem chegue a ela, mas, sobretudo, não comece com a dose terapêutica dos estudos clínicos. Porque a chance desse paciente ser sensível e, primeiro, não tolerar uma dose plena, segundo, responder com uma dose muito menor e, com isso, ter uma custo-efetividade do tratamento muito melhor, é muito alta. Então, vamos devagar, subam a dose devagar e mantenham na menor dose eficaz possível, tá? Travou de novo. É que eu fui botar o vídeo do ritual ali da planta medicinal, acho que travou minha apresentação toda. Agora foi. Agora foi. Bom, um estudo aqui do Reino Unido, só para falar de evidências também sobre cannabis, né, nas cefaleias. Aqui eles dizem o seguinte: paciente que usava morfina, e vocês sabem do problema que tem aí da morfina, principalmente no Reino Unido e Estados Unidos, né? É uma epidemia dos opioides. 20% conseguiram deixar de usar a morfina de forma problemática após a introdução da terapia com cannabis. Então, se não for muito bom para o tratamento da dor, e tudo indica que é também, a depender do tipo, né, de fitocomplexo que a gente vai empregar, certamente é muito bom para tratar dos efeitos secundários, digamos assim, né, do tratamento equivocado dessa dor crônica. Esse outro estudo mostrando, então, tratamento eficaz para dor, incluindo dor de cabeça, mas avaliando diferentes formulações. E aí, de novo, é aquilo que eu falei para vocês. Cannabis é boa para tratar de enxaqueca? Depende. Depende daquele paciente, depende das comorbidades e depende de qual cannabis. Aliás, o Siddhartha fala sempre isso, né? Quando me perguntam ou quando falam alguma coisa sobre cannabis, eu sempre pergunto qual. Isso é verdade para todos os produtos derivados de plantas medicinais, mas em especial para a cannabis sativa, quando você não está usando um isolado, como é o caso desse estudo aqui que isolou o canabidiol. Por quê? Porque você tem muitos quimiotipos diferentes, né? Então, você tem que saber o que você está usando, quais são os teores, quais são os elementos menores naquele fitocomplexo, quais são os terpenos. Os terpenos da cannabis têm muita atividade terapêutica, assim como os terpenos quando estão presentes em outras plantas medicinais, mas especificamente na cannabis isso é muito evidente. Então, não tem como eu falar de tudo que é possível fazer com cannabis aqui sem tomar pelo menos um ano do tempo de vocês. Mas fica a informação de que os estudos estão aumentando, a gente está tendo cada vez mais compreensão sobre como, quando e por que usar cannabis em todos os tipos de dor, né, crônica. Lembrando que, a não ser que se usasse uma formulação para uso sublingual ou em spray, ou até vaporizado ou inalado, que não é permitido no Brasil, nenhuma dessas 3 vias, né, até o momento, a gente não tira paciente da crise com um produto de cannabis, tá? Então, a gente está falando aqui eminentemente de tratamento profilático. Da mesma forma, o Petacites que eu mostrei anteriormente é um tratamento profilático. Para a crise, a gente tem, não coloquei aqui no slide, mas a gente tem uma ferramenta que, na verdade, é da aromaterapia. Mas a aromaterapia também é fitoterapia, né? Que é a menta piperita. Existem estudos científicos mostrando que a inalação do óleo essencial da menta piperita aborta crises de enxaqueca. E isso é conhecido desde os tempos da vovó na aldeia, né? A gente tem ali a maceração das folhas de hortelã, de menta, para refrescar a testa e não sei o que, isso alivia a crise. Mas, na verdade, é o efeito ali da inalação dos terpenos, né? E de outras substâncias que promove esse efeito bem rápido, porque atinge através do bulbo olfatório diretamente as artérias ali meníngeas e diminui também diretamente nos centros bioquímicos cerebrais aquela desarmonia, aquela disfunção do cérebro enxaquecoso. Falando só mais um pouquinho sobre tópicos de qualidade, hoje
a gente pode, como eu falei, unir ciência e tecnologia à natureza, né? Então, a gente pode tratar o paciente com plantas medicinais de forma não empírica. Então, vamos fazê-lo, sobretudo, quando se pode cuidar, né, dessa questão da segurança. Então, falando de segurança de produtos de plantas medicinais, a gente tem que falar de padronização. Sempre que possível, né, utilizem produtos padronizados, tá? Isso é importante não só para que você possa garantir que em cada unidade farmacológica você tenha a mesma quantidade do ativo, que na verdade, né, no caso da planta medicinal, é o fitocomplexo, então 2 ativos, muitos. Não só para garantir isso, mas porque geralmente os extratos padronizados têm uma rastreabilidade de qualidade desde o cultivo. Então, por motivos de produção, vão no meu golpe, acreditem no que eu estou falando. A natureza não é uniforme, mas um medicamento fitoterápico pode e é desejável, pode ser e é desejável que seja, tá? E como é que a gente sabe que ele é padronizado? Quando você vai ler as informações sobre ele, ou quando a farmácia de manipulação traz a aviação no rótulo, ela indica em quantos miligramas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Planta medicinal, nome botânico lá, seja qual for, digamos, 280 miligramas, tá? Isso é a quantidade do extrato, geralmente o extrato seco da planta medicinal. Aí o que é essa? São esses 280 miligramas por cápsula ou por comprimido? Não. O que interessa é o que vem depois, padronizados em tantos miligramas de, o que é D? Protodiocina, armina, curcumina, que é o quê? O marcador. Então, padronizados em tantos miligramas do marcador. Isso significa que eu elegi dentro de tudo aquilo que a planta produziu de ativo vegetal, eu elegi uma fração que é importante, que é rastreável, que provavelmente é relacionada com os efeitos terapêuticos e que eu posso garantir que traz com ela os outros ativos de mãozinha junto pulando, não é isso que caracteriza o fitocomplexo? Então, com o marcador, com a padronização, eu consigo saber dessa qualidade com mais assertividade, tá? E, gente, a gente vai sempre usar, por que eu falei sempre que possível? A gente vai sempre usar o que é possível usar, né? Se for a melhor opção terapêutica para o paciente. Estão aí as farmácias vivas, as farmácias verdes do nosso Programa Nacional de Plantas Medicinais para apoiar o que eu estou dizendo. Então, quando não tiver nada, vamos usar a planta medicinal in natura até. Vamos usar uma infusão caseira, um chazinho, né? O chá de Camellia sinensis, mas vamos usar a infusão. Vamos usar a cápsula com a droga azurada, quem sabe ainda tem algum teor ali. Agora, se a gente pudesse apoiar em medicamentos com padrão farmacêutico, com um farmacêutico que assinou embaixo e disse, olha, mesmo que seja a droga seca e triturada, eu avaliei isso aqui, eu sei de onde veio essa matéria-prima, eu identifiquei, não eu pessoalmente, mas alguém lá atrás fez a identificação botânica e garantiu que o que está aqui nesse saquinho é realmente a planta medicinal que foi prescrita. Eu sei que não tem metal pesado aí, eu sei que não tem poluição ambiental, que é um cultivo orgânico. Eu sei que essa planta medicinal não ficou muito tempo lá num depósito, pegando fungo, se contaminando, perdendo teor de ativo. Então, é sobre isso. Vamos garantir qualidade sempre que a gente for usar planta medicinal para o tratamento de qualquer pessoa. O que eu acredito que seja o futuro da fitoterapia? Eu realmente acredito que nós vamos usar Big Data and Science, né, estudos com dados, megadados e engenharia computacional
para otimizar e para sofisticar esse tratamento ancestral, mas sem excluir, né? Tornando-o, ao contrário, mais acessível e amplo, porque, gente, fitoterapia não é medicina alternativa, né? A alternativa é a medicina sintética. Essa medicina é ancestral. Então, o futuro é ancestral, né? Tem aí a literatura que nos apoia nessa frase, mas eu acho que o futuro realmente é ancestral. Ele vai trazer plantas medicinais de um jeito que a gente nunca imaginou, inclusive levando em consideração o nosso transcriptoma, né, a nossa identidade, a nossa impressão digital. A gente tem ali o fingerprint de um extrato, a gente tem também o nosso fingerprint, a nossa farmacogenética. E eu tenho certeza que em breve a gente vai estar utilizando dados de cada pessoa, de cada farmacogenética, e combinar esses dados com cada quimiotipo, com cada geotipo, e entender qual é a melhor oferta da natureza para a promoção da saúde daquela pessoa. Eu realmente tenho certeza que a fitoterapia está na onda, está nas tendências globais. O Brasil é protagonista, é o país com a maior biodiversidade do planeta. E essa sabedoria ancestral aliada à tecnologia que a gente tem acesso hoje em dia, realmente vai promover a saúde e o bem-estar integral, eu acho que para o mundo inteiro. Essa é uma foto de uma guardiã da sabedoria das folhas, criança da etnia Iauá-Caná da Amazônia. Desculpa, Iauá-Caná é o nome dela, gente. Né? Caná, Iauá é a etnia. Iauá-Nauá, a etnia na Amazônia, e essa criança está sendo preparada para ser uma futura xamã, uma futura pajé. Eu não sei qual é o feminino de pajé, mas a guardiã da sabedoria ancestral dos povos originários do Brasil, e eu quis terminar com ela porque eu acho essa garota uma fofa. É isso, gente. E eu quero, então, saber de vocês se foi útil essa conversa, se vocês querem fazer perguntas, se eu posso ajudar com alguma informação sobre a minha experiência com as plantas medicinais nas enxaquecas, nas cefaleias em geral. Maravilha. Caramba, já que eu não sei se você chegou a ver aqui alguns comentários, mas eu, pelo menos, estou aqui com os alunos no WhatsApp, tá todo mundo elogiando aqui. Tem uma amiga querida... Eu não consigo ler o chat. Printa para mim, Leandro. Adoro ler isso. Viu, gente? Vocês vou vazar vocês aqui, viu? Inclusive, quem não é aluno, mas colega de trabalho que já deu uma mensagem aqui também, falando, hoje ela tá inspirada. Tá todo mundo de câmera fechada, só o Ivan que tá aqui ao vivo. Eu sei que é difícil abrir a câmera, gente, não tô reclamando, não. Ricardo eu já vi. Olha aí. Bom, deixa eu abrir então agora para as perguntas, mas antes eu queria te agradecer pela aula, foi realmente surreal de interessante, de sistematizado, deu para ter uma visão geral do todo, né? E ainda com esse fechamento aí foi lindíssimo, né? Com a nossa pequena pajé. Bom, deixa eu passar então para as perguntas agora. Gente, sugiro então que quem quiser perguntar, faça no microfone. E antes disso, levanta a mão, tá? Tem um botãozinho aqui, levantar, para quem não está habituado com o Teams. E aí vai seguir uma fila de perguntas aqui. Então tem 2 perguntas já. Primeiro eu vou passar para Ivan. Ivan, meu amigo, tudo bem? Tá contigo aí. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, doutora Jaqueline? Muito obrigado pela aula. Excelente aula. Vocês estão me ouvindo bem? Super bem. Tá. Eu teria 2 perguntas para fazer. Primeiro, você falou muito de marcador, concordo, o futuro é a padronização, os marcadores fitoquímicos e tudo mais. O petacídeo, eu costumo trabalhar com petacídeo há muito tempo, já há uns 10 anos que eu trabalho com essa planta. Eu tenho uma especificação aqui de 15% de petacim, e acho importante relatar que o extrato precisa ser livre de um alcaloide chamado
pirolizidina, tá? Precisa o extrato, quando adquirido pela farmácia ou para a produção do medicamento, precisa ser livre de pirolizidina, que é um alcaloide cancerígeno que não deve ser usado. Perfeito. Muito bem lembrado, Ivan. Desculpe, eu esqueci de falar sobre isso e é muito importante. Quando o Petacites saiu do consenso da recomendação global da International Headache Society, em uma das edições, né, dos guidelines, ele saiu exatamente porque estavam sendo estudados os extratos integrais não padronizados. E esses extratos integrais eram ricos em derivados pirolizidínicos, não é isso? Isso. Que tem potencial hepatotóxico. Então, o que acontecia? Paciente com hepatite, paciente com pancreatite. E, enfim, nessa época existia o Petadolex na Europa, e acho que Estados Unidos também, não lembro. E a gente está falando aqui de entre 2005, na verdade, e 2011. De 2011 para cá, de 2009, na verdade, para cá, os mesmos pesquisadores que começaram os estudos lá atrás, o Diner, da Dinamarca, e o grupo dele, eles começaram a voltar para a bancada e chegaram à conclusão que tinham que purificar o extrato dessa fração. E isso foi feito. E isso só se concluiu em 2017. Isso, por aí. Então, só para dizer que foi uma longa história para trazer o melhor da natureza, né? Não basta usar a planta medicinal, tem que saber usar. A gente tem que lembrar que ela produz metabólito secundário para se estabelecer, para se reproduzir, mas também para se defender dos predadores, porque ela não sai do lugar, né? Não é igual a gente que pode sair correndo quando vem alguém aí fazer mal para a gente. E aí a planta produz tanto ativos que garantem a sua sobrevivência e reprodução e a sua nutrição, quanto ativos que são extremamente tóxicos e até às vezes venenosos. Então, nem sempre a sabedoria do fitocomplexo traz só o néctar, né? A gente tem que, às vezes, trabalhar sobre a planta medicinal para usá-la de forma sábia. Então, esse extrato realmente livre de derivados pirolizidínicos é o extrato desejável no caso do Petacites. Tá, a marcação que você trabalha, você lembra ou não? Sim, são 25% padronizado em 25% de petazina. Tá. Eu tenho mais uma pergunta, mas vamos deixar o povo perguntar, depois, se der tempo, eu pergunto de novo. Eu creio que der tempo, Ivan. Pode aproveitar agora, então? Já que você está com uma vez aí. Quando você falou da curcuma longa, né? Duas coisas me intrigaram, né? É costume, e às vezes é pela rapidez da aula, alguma coisa assim, se falar só na curcumina, né? Os marcadores da curcuma são 3. Sim. Metoxicurcumina e bismetoxicurcumina. É importante a presença dos 3 para o fitocomplexo atuar. E quando você falou algo sobre muito corante, muito flavonoide. Eu não sei se você sabe que tem um extrato hoje em dia, que é o extrato reduzido da curcumina, que é o C3 Reduct, que por acaso é THC também, né? É tetraidrocurcumina, tetraidrodimetoxicurcumina e tetraidro-bismetoxicurcumina. Esse extrato é muito interessante porque as doses são menores e ele não tem um efeito... A substância, a matéria-prima, ela não é corante, ela é clarinha, amarelo bem clarinho. É verdade, ele não causa aquele problema, inclusive na fábrica, porque um dos problemas com a curcumina é que ninguém quer fabricar, porque tem que ter uma área fabril só para ela, né? Mas esse extrato é de um fitoterápico para uso oral,
Eu conheço ele, fiquei muito triste porque eu não consegui trazer para a gente na empresa onde eu trabalhava na época, mas uma grande empresa lançou o produto, é um excelente produto purificado, na verdade. Agora, os 3 marcadores, sim, super importante. Eu sou uma fã do largo espectro e do amplo espectro, nunca prescrevo isolados, eu só mencionei ali porque muitos estudos avaliam, né, a curcumina de forma isolada. Então, eu trouxe na seção de suplementos por isso, porque a maior parte dos estudos fica realmente concentrada na curcumina. Mas esse produto que você está mencionando, ele traz os 3 marcadores, traz todo o fitocomplexo, inclusive por causa disso, costuma prescindir da associação com a piperina, porque a absorção é muito melhor, né? Você está ali com o fitocomplexo. E no caso da purificação, eu estava me referindo ali na aula à questão dos injetáveis, porque eu fiquei surpresa por ver numa aula, 2 semanas atrás, um colega dizendo que manda manipular em ampola o extrato integral da curcumina, e esse extrato da manipulação não é purificado, né? Não. Falei, mas, gente... Agora eu entendi a colocação. Desculpa, não fui clara, mas foi isso, né? Então, assim, eu estava falando ali da minha preocupação com essa onda dos injetáveis, né? Tudo agora vou colocar pela veia, porque vai ter melhor absorção, não tem segunda passagem, sim, mas, gente, fitoterápico integral, direto na veia, a hora que sensibilizar e der um choque anafilático, acabou a história, né? Game over. Bom, Ivan, obrigado então. Ações. Valeu demais, foram ótimas as perguntas. E eu queria agora seguir aqui a fila, eu vou passar para Mary. Obrigada, Ivan. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu estou com uma dúvida assim, um pouco mais geral, mas eu queria saber se existe alguma diferença de eficácia, tipo, desses fitoterápicos em relação aos diferentes tipos de cefaleia. Então, se alguma cefaleia responde melhor aos fitoterápicos ou é de uma forma mais geral, realmente trata tudo. Não, existem fitoterápicos que são específicos para alguns tipos de cefaleia pelo seu mecanismo de ação e pelo que eles provocam na fisiopatologia daquela cefaleia. Um exemplo, o paciente que tem aquela dor de cabeça do tipo tensional tem um perfil que é descrito, né, até na própria classificação da dor, um perfil psíquico mais tenso de ansiedade, por vezes depressão, vai se beneficiar de um fitoterápico que melhore essa condição psíquica, por exemplo, entre outras atribuições, como possuir um efeito neuroprotetor, anti-inflamatório, analgésico diretamente. Mas uma planta medicinal que eu vou usar nesse paciente provavelmente vai ser uma planta medicinal também com propriedades de regulação emocional, por causa da fisiopatologia desse tipo de cefaleia. Se eu falo na enxaqueca, em que eu tenho muito mais do que a questão emocional, que eu também tenho, sobretudo se tivesse sendo cronificada, né? O paciente com dor crônica vai ter todos os problemas emocionais decorrentes da cronificação da dor. Mas se eu estou falando de uma enxaqueca episódica, eu vou usar um fitoterápico que tenha uma propriedade que melhore aquela bioquímica, que melhore aquele funcionamento anormal do cérebro desse paciente. Então, no caso da enxaqueca, o que tem mais evidência que faça isso de fato, né, é o Tanacetum parthenium e o Petacites híbridos. Para todos os outros fitoterápicos, não é que não funcionem especificamente dessa forma, mas não foram estudados e não se demonstrou isso. Então, a evidência que a gente tem é, inclusive, uma evidência de nível 1A, né, 2A, se eu não me engano, 2A, que é topo de pirâmide, né? Nível 2 é revisão sistemática, não, é meta-análise.
Me lembra aí, gente, revisão sistemática ou meta-análise? O que é 1, o que é 2? Não, é grau 1 mesmo. Então é isso. Enfim, teve nível de evidência alto, digamos assim, no consenso da Sociedade de Cefaleia, foi o Petacites. Foi o único que foi estudado nesse nível. Os outros não têm estudos, então não dá para dizer, por evidência, que sejam melhores para um tipo específico de dor ou outro. Mas, de novo, se eu tenho um paciente com uma outra dor que seja, uma dor trigeminal, que também está tendo impacto no sono, eu vou usar uma lavândula angustifolia para esse paciente, para ele ter um sono de qualidade, para melhorar esse fator, né, de piora da dor, e não necessariamente o uso vai ser para um efeito direto na fisiopatologia primária da doença, tá? Certo. Muito obrigada. E Mary, que é a nossa vice-presidente, viu, Jaque? Da nossa liga. Bom te conhecer, Mary. Muito legal o trabalho. Eu acho o máximo vocês se dedicando às ligas acadêmicas. Aí agora, da vice... Aí da vice agora eu passo para o presidente, que é Ricardo, que está aqui na fila. Ricardo, está contigo. Primeiro, eu agradecer, né, Jaqueline, por aceitar esse convite, por essa aula maravilhosa, assim, fantástica. Realmente, o professor Leandro não mentiu, a gente estava no grupo do WhatsApp só elogiando e falando como foi fantástica, realmente muito boa. E eu queria fazer uma pergunta mais direcionada à sua prática clínica mesmo, você como especialista, se você tem um retorno dos pacientes em relação a realmente uma melhora com o uso de fitoterápicos ou plantas medicinais em uso de infusões, etc. E se tem uma preferência, ou os pacientes buscam por isso, se você percebe isso na sua prática. Sim, plantas medicinais, como infusão, eu não tenho experiência com os meus pacientes, os pacientes que eu não atendo mais. Eu atendia no ambulatório da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Por muito tempo eu fui a única neurologista atendendo todo o Rio de Janeiro, policiais e seus familiares. E nesse ambulatório, que foi o último ambulatório de serviço público onde eu atuei aqui no Rio de Janeiro, antes disso era lá em São Paulo, na USP de Ribeirão Preto, mas aqui no Rio, todos os meus pacientes que chegavam na IV de tratamento, com histórico de dor de cabeça, eu usava plantas medicinais. E a aceitação é excelente, eles gostam muito. E a eficácia é, de fato, comparável, falando de primeira linha de tratamento, paciente que não usou outras coisas ainda, tá? A eficácia realmente é comparável aos medicamentos sintéticos de primeira linha. Então, eu estou comparando o quê? Planta medicinal. No caso, eu já te falei, né? Já usava o Petacites, que eu manipulava, quanto o Tanacetum, em alguns casos o Cava-Cava, esqueci de mencionar aqui, e o Hipericum. Também usava gengibre, usava bastante... O tópico, né, da piperina, da pimenta, na verdade. Capsaicina, obrigada. Piperina não, da capsaicina. O capsicum. E em todos esses casos eu tinha uma eficácia extraordinária, né? E priorizava realmente planta medicinal, tanto porque o próprio paciente às vezes preferia do que os outros medicamentos, e no caso da neurologia, os medicamentos da enxaqueca são todos herdados de outras indicações, né? De um tempo para cá já tem em bula, da maior parte deles, a indicação em enxaqueca. Mas imagina, eu prescrevia amitriptilina, e aí vinha o paciente e dizia, mas o meu irmão, o meu tio, a minha mãe toma isso porque tem depressão grave. E aí eu dizia, não, mas é em outra dose. É sempre difícil, né? E a planta medicinal, ela tem uma boa aceitação. O brasileiro tem essa coisa do uso tradicional, então, culturalmente, ele respeita o conhecimento tradicional das plantas medicinais de um modo geral. E no ambulatório de neurologia, quando eu trazia a informação de que existia essa opção e que existe evidência
de uso com sucesso, tal e tal evidência, e que a alternativa é essa ou aquela, e que o perfil de segurança é esse para a planta medicinal, é aquele para o sintético. Então, assim, se você informa o paciente, normalmente a aceitação é muito boa. E o resultado, na minha experiência, também era satisfatório, tanto que eu continuava utilizando, né? Que bom, então. Antes de passar para o próximo, né? Só queria avisar aqui ao pessoal que o formulário de checkout está no chat, podem acessar para preencher, para garantir o certificado de participação, certo? Agora, o próximo é Paulo Santos, né? Pode fazer sua pergunta, Paulo. Esse aí é o meu querido, tá, gente? Ele é o meu querido favorito. Jaqueline, que aula maravilhosa, assim, é sempre um prazer te ouvir, assim, você ser o pupilo, né, assim, de considerar uma grande mestra e mentora, né? Agora que eu já puxei o saco, eu posso martelar a pergunta. Pode fazer a pergunta, Paulo, sem mais delongas. Esse é meu aluno da pós-graduação de cannabis e é um excelente médico aqui no Rio de Janeiro e já foi meu médico também em viagem a congresso, né, Paulo? Sim. Acupunturista, maravilhoso. Diga. Então, eu nem lembrava disso. Então, já o que você tem, que tem de evidência, né? Eu estou preparando um material, né? Sobre o uso, por exemplo, combinado, que nas enxaquecas a gente vai fazer a profilaxia geralmente com os alopáticos, né? Ali com topiramato, independente da classe da medicação. Existe alguma evidência ou algum estudo da combinação dessas medicações profiláticas associadas ao Petamig, ao Petacites? Desculpa. Não, é Petamig, né? É o nome comercial, só tem ele, não tem nem como não falar. Não tem estudo do Petamig com associação, nem do Petacites como, né, planta medicinal ou como medicamento fitoterápico na Europa ou nos Estados Unidos. Eles não fizeram estudos de associações. O que existe, se eu não me engano, é um estudo de 2 braços, e aí sim, comparativo de quem utilizou e de quem utilizou as terapias sintéticas. Mas esse estudo de interação seria muito bem-vindo, porque os pacientes que a gente trata com as plantas medicinais na neurologia são mais polimedicados do que a média dos outros pacientes de outras especialidades, em geral. Mas não existem. Eu tenho sempre uma preocupação em reduzir, tanto quanto eu possa, o número de medicamentos em cada paciente, até porque eu não acredito em adesão a mais de 3 medicamentos por dia. Não acredito, simplesmente é uma questão de fé. Eu acho que não é viável, sabe? Aquele negócio de um monte de caixinha, a pessoa vai tomar errado, vai esquecer, vai desistir, né? Vai cansar da vida. Então, assim, eu sempre costumava usar o menor número possível de medicamentos. E aí, para isso, né, tem todo um trabalho de você ir desmamando o que é possível e orientando também, conversando com a pessoa sobre a necessidade de usar somente o indispensável. Agora, nesse indispensável, tinha sempre uma planta medicinal. E também o cuidado embora isso prejudique um pouco o conforto do paciente e talvez a adesão ao tratamento, eu sempre busco utilizar medicamentos em horários separados. Sempre. Eu acho que o fígado tem que ter o trabalho dele focado, entendeu? Eu não gosto desse negócio de no café da manhã, almoço e jantar. Então, se eu estou usando 3 medicamentos, eu vou dar trabalho para aquela pessoa. São, às vezes, 9 tomadas ao dia em horários diferentes. Mas eu prefiro isso do que usar 12 medicamentos e um calhamaço no jantar, um calhamaço. E alguma coisa não vai ser absorvida, gente. Alguma coisa vai perder, né, o portão de entrada e vai sair pela urina e pelas fezes. Obrigado. Então, assim, isso é o jeito que eu faço. Não é o jeito mais fácil, tá? Mas é isso. É tentar usar o menor número possível de medicamentos para também usar o menor número possível de associações nas doses diárias.
Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Eu acho que agora a gente vai para a última pergunta. A Alessandra está aqui com a mão levantada também. Só um minuto, Alessandra, antes de tu fazer tua pergunta, só para avisar, porque algumas pessoas não estão com acesso ao chat, né, por causa que não tem a conta do institucional da Unicap, então eu coloquei o link do formulário para o certificado no link da bio do Instagram da Lafim, certo? Então, Perfeito. quem não tiver com acesso ao chat, pode ir lá. Perfeito. Bem lembrado, Ricardo. Vamos lá, Alessandra, está contigo. Beleza, boa noite a todos, boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Jaqueline, muito obrigada aí pela incrível aula. Eu sou farmacêutica, falo aqui do Paraná, um sotaque um pouquinho diferente de vocês. Percebi. Mas acompanhei e gostei bastante. Eu sou paciente oncológica também, a carequinha aqui já entrega, né? Tenho tratado aí desde o ano passado câncer de mama. E a minha pergunta é essa, tem alguma planta medicinal aí, algum fitoterápico para essas enxaquecas pós-quimioterapia? Algo que seja mais comprovado aí, que a gente sofre bastante com isso. Sim, muito importante a sua pergunta, Alessandra. Tem sim, a gente costuma usar os hepatotrópicos, né, e os depuradores, né, do fígado. Então, isso não é embasado por evidência, infelizmente, pelo menos não por evidência suficiente, especificamente em relação a pós-químio, tá? Especificamente nesse caso, mas a gente utiliza tudo o que puder dar uma cinética mais ágil, tanto para esvaziamento biliar, quanto para depuração renal e hepática. Então, plantas, por exemplo, como cavalinha. Agora, muita atenção, isso é no pós-químio. Durante a quimioterapia, todo o cuidado possível para não neutralizar os efeitos da quimioterapia. Tá? Então, no pós-químio, a gente costuma fazer uma drenagem, digamos assim, e muito também com homeopatia. Então, baixas diluições de homeopatia, e baixas mesmo, tipo primeira decimal, segunda decimal, terceira decimal. No caso da homeopatia, eu uso muito Nus vomica, que é um depurador hepático na homeopatia, né, por excelência. Tem aquela coisa colérica da experimentação da Nus vomica, que tem a ver com temperamento hepático, mas aí começam umas coisas que não é ciência moderna, né? É observação secular aí dos mestres da homeopatia. Lembrando aqui do Paulo também, a acupuntura tem muito, e medicina tradicional chinesa, com a fitoterapia chinesa, também tem muito dessa prática de depurar. Então, você consegue uma eliminação dos resíduos da químio e uma restauração da função desses órgãos de processamento. E aí, basicamente, é pâncreas, fígado, rim e, Paulo, me ajuda, acho que baço também, né? Paulo já foi. Não, pela medicina chinesa, tá. Pela medicina chinesa, né, o câncer, ele drena a energia vital do rim, né, do sistema do rim. Quando eu falo sistema, não estou falando do órgão, né, porque na medicina chinesa se confunde muito. Então, existe aí uma deficiência do Jing, né, que essa é a energia vital do rim. A acupuntura durante o câncer, ela ajuda a você melhorar a absorção do Jing, né, dessa energia, de você tentar reabastecer esse rim, né. E tem um desgaste muito grande também do Wei Qi, né, que é o Qi defensivo do organismo. Né, a quimioterapia faz muito isso. Então, tentar tonificar esses sistemas, igual a Jaque falou, né, do fígado principalmente, e do pulmão, né, porque o pulmão protege a pele, ele está relacionado à pele. E o Wei Qi, ele se circula pela pele durante o dia e à noite para os canais mais internos. Então, a acupuntura é fantástico, porque ela vai olhar para o seu corpo de uma outra perspectiva, né? A gente que é médico acupunturista, né, a gente é médico das duas medicinas, então eu tenho que trocar o óculos de médico ocidental e passar para o oriental e ficar indo e voltando, né? Então acho que é fundamental. E tem a questão da cannabis também, né, Jaque? Aí eu deixo a Jaque falar, que ela sabe mais que eu. Não, você pode falar, você é especialista, você está prescrevendo, eu não prescrevo, estou só na teoria aqui da cannabis.
E a cannabis, então, né, aproveitando o gancho, ela tem como fitoterápico, né, como fitocomplexo ali, né, ela vai ajudar, tem muita evidência na questão da síndrome, nas náuseas, né, pós-QT, né, na prevenção tem uns artigos interessantes, estudos interessantes na prevenção de neuropatia induzida por quimioterapia, né, e dependendo da quimioterapia que você estiver fazendo, vale muito a pena avaliar, sim. Só tem uma contraindicação contra os imunoterápicos, né? Aqui, aí ele pode diminuir o efeito da imunoterapia. Mas usando o THC ali, o CBD, por exemplo, tem bastante evidência, mas eu acho que é mais para o THC, né, Jaque? Para dor, né, também. Na verdade, THC em baixa dose, né, Paulo? Mais o full spectrum, rico em CBD, acho que CBG também. Sim. E, inclusive, se tiver inapetência também, obviamente, por causa do THC. Mas não precisa ser THC em alta dose, só precisa ter o THC para temperar ali a ação do fitocomplexo. Outra coisa que eu me lembrei, a gente tem, dentro da fitoterapia, dentro das terapias naturais, a gente tem ali os dinamizados, eu mencionei aqui a homeopatia, mas na antroposofia, a gente tem o Viscum album. E o Viscum album tem sido muito estudado, inclusive com um mapa de evidências para tratamento oncológico, e aí não só, como ele é dinamizado, não só no pós, mas também durante o tratamento oncológico. E eu falei da antroposofia, falei da homeopatia, e o outro dinamizado, o antihomiotóxico, né? A gente tem o linfomiosotes, que são plantas de drenagem também, principalmente do tecido intersticial, e essa cefaleia, como eu falei, ela tem muito dos elementos que ficam, né, da pós-químio, que são elementos realmente de intoxicação, né, para o bem, mas você tem impregnação tecidual nesses órgãos de processamento. Então, o linfomiosotes, ele faz esse trabalho de limpar, de drenar o intestício. Legal. Maravilha. Muito obrigada, doutora. Nada. Muito bem. Pessoal, 9h15 já temos aí mais de 1h30 de evento, quase 2 horas, na verdade, né? Mas foi bom, e é isso, quando estoura o tempo, porque a coisa foi boa mesmo, e já que a gente quer te agradecer muito, eu falo em nome da Lafime, os alunos estão aqui realmente, eu vou mandar, viu, os prints aqui, vou mostrar para você como foi a repercussão aqui no WhatsApp. Travou aqui, inclusive, o meu. Quentinho no coração. Pessoal, amor, de verdade, e eu agradeço muito pela parceria, mais uma vez, a gente aqui. Né, você, mais uma vez, atendendo aqui a nossa demanda da Lafime, então a gente considera você uma enorme parceira. Inclusive, aquele primeiro cartaz daquele primeiro evento com o Ivani ainda está lá na Unicap, viu? A gente até, vamos tirar, gente, não, tem 2 anos aquilo ali, mas está lá, ó. O pessoal passa e sempre lembra do evento, porque realmente foi muito bom também. Ali eu me empolguei, fiz a aula do Fidel Castro, né? Não parava. Gente, mas é um prazer muito grande. Muito obrigada mesmo pelo convite de vocês. Realmente eu fico muito feliz por estar aqui tendo essa conversa. Eu acho que esse é o lugar para a gente plantar as sementinhas. Então, aceitem a palavra das plantas medicinais e levem para a vida, porque é só alegria. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigada, viu? Ok. Boa noite para todos vocês, então. A gente se vê em breve, gente. Um abração. Até mais. Pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agradecemos a participação de todos.